o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Todos nós conseguimos reconhecer com certa facilidade os malefícios do ódio racial e do ódio religioso, mas dificilmente nós paramos para refletir sobre os efeitos gerados pelo ódio à riqueza e ao sucesso alheio. Vamos trazer aqui o exemplo da Venezuela, um país onde a situação está tão ruim, mas tão ruim, que desde 2017, mais de 800 mil venezuelanos atravessaram a fronteira e entraram no Brasil em busca de alimentos e oportunidades. Qualquer um que tenha lido ou ouvido os discursos de Chávez ou Maduro perceberá que é um tema onipresente que os fez chegar ao poder: a condenação da riqueza e a recorrência ao rancor e à inveja como política pública. Esse sentimento impulsionou na Venezuela ações que resultaram no confisco da propriedade privada, o encarceramento de comerciantes e também a estatização de lojas, supermercados e hotéis. Tudo isso bradando frases de efeito como "o mercado é ganancioso, o mercado não pensa nos pobres". Bom, toda essa pobreza que vemos hoje na Venezuela nada mais é que o resultado de uma política de incentivos ruins. Afinal, ninguém irá construir uma indústria, um comércio, uma casa se não há o respeito pela propriedade privada. Pense comigo, se você tivesse dinheiro agora, neste exato momento, você decidiria abrir o seu comércio em um local que respeita os seus direitos ou em um local onde você pode perder tudo da noite para o dia? Da mesma maneira, hoje nós cultivamos a inveja e o ódio à riqueza alheia, geralmente personificando-a ao bilionário da vez. E atualmente nós temos o Elon Musk no centro das atenções, mas até pouco tempo atrás, quando Jeff Bezos era o homem mais rico do mundo, ele quem estava nos holofotes de páginas de fofoca e no imaginário coletivo. Mas antes que vocês me chamem de defensor de bilionário, eu vou perguntar o seguinte: ter um bilionário como Jeff Bezos é realmente bom para o mundo? Podemos responder isso analisando uma de suas invenções mais lucrativas, a AWS, ou Amazon Web Services. Uma das maiores plataformas de nuvem do mundo, com mais de 200 serviços de data centers. A AWS barateou o serviço de armazenamento de dados e tornou possível o desenvolvimento e a manutenção de plataformas como Uber, iFood, Nubank. E isso são exemplos de empresas só aqui no Brasil. Será que a Amazon, uma empresa fundada pelo Jeff Bezos, que tem entre uma de suas frentes de receita mais impactantes, a AWS, gerou riqueza e empregos ao redor do mundo? Se a AWS melhorou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, o ódio aos bilionários simplesmente não faz sentido. Ele é motivado apenas por inveja, pois as soluções que estes empreendedores desenvolveram tornou o mundo um lugar melhor. E, consequentemente, eles ficaram mais ricos atendendo os anseios da população. Podemos concluir que a inveja é um sentimento com profundas consequências para o progresso da humanidade, e caso não seja devidamente domesticada, pode limitar bastante os nossos avanços. Isso que diz o filósofo austríaco Helmut Schuck, que escreveu um livro muito bom sobre o tema, chamado Envy, A Theory of a Social Behavior, ou Inveja, a teoria do comportamento social. O seu trabalho deveria ser lido por todos, principalmente por aqueles que bradam virtuosidade através de pautas sociais e buscam a chamada sociedade igualitária. O livro traz com sólidos argumentos e uma vasta experiência que não é possível a construção de uma sociedade 100% igualitária sem que haja uma repressão intensa. E também pauta que o motivador das pessoas que defendem essas pautas igualitárias não é o bem-estar de todos, mas sim a própria inveja. E aqui fica uma pergunta: qual foi a última vez que você ouviu um sermão contra a inveja? Quando foi que você observou alguma figura da grande mídia reconhecer os malefícios desse sentimento? A condenação da inveja como uma força motivacional que leva à destruição da vida e da propriedade praticamente desapareceu da nossa cultura. E isso provavelmente se deve ao fato de que grande parte das políticas públicas hoje se baseiam na inveja, dependem dela e também a estimulam. Aquele sentimento que já foi um dos 7 pecados capitais está hoje completamente arraigado em nosso espírito público.
é preciso desmascarar as intenções nobres dos que buscam justiça social, que servem apenas para mascarar o mais mesquinho dos sentimentos humanos. Em algum momento do século XX, a inveja passou a ser tida como algo normal. A inveja foi normalizada como uma ideia política. Acabem com os ricos, que o sucesso seja punido. Redistribuam a riqueza já. Mas vamos lá, você acha mesmo que com o governo arrecadando o que arrecada, o problema realmente são os mais ricos? Você realmente tem certeza disso? Em 2024, a arrecadação federal nos primeiros 10 meses foi de 2,182 trilhões de reais, o que representa um aumento de 9,69% em relação ao mesmo período de 2023. O brasileiro trabalha em média 5 meses do ano só para pagar impostos, e os problemas realmente são os mais ricos? Mas aqueles que defendem pautas sociais e igualitárias não ligam para dados e nem para lógica. Isso porque a verdadeira inveja não faz distinção. Trata-se de um ódio insano que termina em destruição. As modernas instituições políticas foram construídas tendo por base a inveja, o qual não apenas foi institucionalizado como também foi plenamente liberado, sendo hoje visto como algo plenamente normal e moral. Tornaram essa luta social como uma espécie de virtude, uma virtude que não está baseada em nenhum fundamento lógico. Quem semeia o ódio exige que políticos utilizem da violência e da coerção para saquear outras pessoas, só pelo fato delas terem bens. E isso transmite uma mensagem muito clara para a população, que o culpado pelas suas dificuldades são as pessoas bem-sucedidas e a culpa nunca é delas mesmas e nem do governo, que fica com quase metade de sua renda. E isso é uma das coisas mais infantis do pensamento coletivista, o problema com a autorresponsabilização. E esse problema da autorresponsabilização é realmente incrível. Aquele tipo de pessoa que tem a capacidade de culpar os terceiros por tudo de ruim que acontece na sua vida. É algo típico que se espera de uma alma que se vitimiza o tempo todo e que nunca irá conquistar nada de relevante na vida. Todos nós temos adversidades a enfrentar no começo da vida e partimos sim de pontos diferentes. Mas à medida em que a vida vai se desenvolvendo, as suas próprias escolhas e os seus próprios atos passam a refletir mais nas suas condições atuais, e negar isso é simplesmente não tomar ciência das consequências da vida adulta. Se o seu vizinho tem uma vida melhor, você nunca irá assumir que ele se esforçou mais, que ele foi mais eficiente e mais produtivo, pois isso seria atestar que ele foi superior a você nesse aspecto. E o invejoso não está disposto a assumir isso. Para a alma invejosa, a eliminação do próprio ativo passa a ser o objetivo. A inveja se mistura muito com o ressentimento, fruto de um sentimento de inferioridade, onde a desgraça alheia é mais importante do que a própria satisfação pessoal. Se um rico for à falência, o invejoso irá comemorar, ainda que isso não o faça mais rico. E a consequência disso é que a alocação de recursos não é eficiente quando o medo da inveja alheia é grande demais. Se o fruto do seu sucesso será tomado por medidas invejosas, como o imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, os incentivos para que o empreendedor se arrisque, para que ele crie empregos, para que ele desenvolva a economia, simplesmente deixam de existir. E só um adendo aqui, se você realmente acredita que imposto sobre grandes fortunas realmente funciona, eu te convido a analisar em quais países ele foi implementado e aonde ele ainda vigora. Mas eu tenho certeza que o dinheiro flui mais rápido para fora do país do que qualquer processo legislativo que venha aprovar este tipo de imposto. Mas voltando aqui ao assunto, a inveja, ela observa a excelência de outras pessoas e prontamente deseja acabar com ela. A inveja vê a fortuna de outra pessoa e imediatamente quer puni-la. A inveja é ativamente destruidora e vê na destruição do sucesso alheio um fim em si mesmo. Ela corrói, destrói, prejudica, estraga, machuca, mata. Começa com um ressentimento contra as conquistas alheias e termina na agressão pessoal e direta. E a inveja é diferente da ambição. Imagine uma pessoa que tem uma personalidade naturalmente ambiciosa. Ela enxerga a vida como uma trajetória de oportunidades para o sucesso,
uma questão de vontade, inteligência e criatividade. Ela acredita em tudo isso e não há espaço para inveja no coração dessa pessoa. O sucesso de outros serve como inspiração e impulsiona esta pessoa ao aprimoramento dela própria e não à sua destruição. Agora, a pessoa invejosa se percebe tão intelectualmente ilimitada, a sua arrogância é tão grande que a sua condição atual não pode ser fruto da sua própria incompetência. Sem dúvida, isso seria um erro exógeno. Não sou eu quem está errando, é o sistema que está errado. É algo que foge da minha responsabilidade. Por isso, a estagnação é a realidade da pessoa invejosa. E essa pessoa começa a se ressentir de todos aqueles que prosperam e se superam nas suas realizações pessoais. E junto com isso vem o desejo de prejudicar aqueles outros que se sobressaem e que apresentam um desempenho melhor do que o seu. Esse é o tipo de pessoa invejosa. E na economia isso não é diferente. É normal você esbarrar com reportagens dizendo que a culpa da desvalorização do real não está atrelada ao governo atual, ou que o fracasso de determinado país está relacionado aos embargos econômicos norte-americanos. Mas enfim, o uso de algum bode expiatório, seja magia negra ou desejo dos deuses ou simplesmente o capitalismo explorador, serve apenas para consolar aqueles invejosos que não suportam o sucesso alheio, explicado por mérito ou alguma superioridade em qualquer relação a si próprio. E você pode trazer dados, explicações, exemplos que funcionaram, mas o cérebro coletivista e invejoso não é capaz de absorver, já que ele está tomado pela inveja, um impulso destrutivo, onde o outro não ter algo é mais importante que tudo. E com isso em mente, deixo aqui a conclusão nas palavras do próprio Helmut Schuck. O desejo utópico por uma sociedade igualitária não pode ter surgido por qualquer outro motivo que não a incapacidade de lidar com a própria inveja.